Os três aspectos da cruz. Parte 14. No último vídeo foi enfatizada a importância da purificação e santificação após a transformação da natureza humana. Foi destacado que, mesmo após essa transformação, ainda haverá uma batalha espiritual contínua, e é necessário morrer para o ego e entregar-se completamente a Deus. Neste vídeo é destacado que o corpo do cristão deve ser considerado um templo do Espírito Santo, sendo, portanto, necessário purificá-lo. A purificação do Templo de Jerusalém é apresentada como uma figura instrutiva da purificação dos corpos físicos dos cristãos. Foi mencionado que alguns ensinamentos gnósticos consideravam o corpo como mal, mas isso foi rejeitado pelos servos de Deus. Vamos ao conteúdo. Purificando o templo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6 verso 19 e 20. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6 verso 16. O corpo do cristão deve ser um altar e a moradia de Deus, pelo Espírito Santo. Então, a purificação miraculosa do Templo de Jerusalém é uma figura muito bela e instrutiva da purificação do templo de nossos corpos físicos. Nos dias apostólicos, no primeiro século da Igreja cristã, os gnósticos ensinavam que a matéria era má. Portanto, o corpo era pecaminoso, e só o espírito era bom. Para tais pensadores, o que a pessoa fazia ou permitia que se fizesse com o corpo não tinha muita importância, pelo fato de considerarem que o corpo era mesmo mau. E mais, consideravam que o que ocorria com o corpo não poderia tocar a parte espiritual do ser humano. Foi por isto que os servos de Deus, naquela época, se opuseram vigorosamente a esta ideia e a rejeitaram. Os maniqueístas, como já o dissemos, admitiam a filosofia dualista da natureza humana e da associação do mal com a matéria. Agostinho, um dos pais da Igreja, influenciado por este pensamento, chegou ao limite de dizer que o pecado só poderia ser curado pela perfeição do sepulcro, admitindo assim que o corpo era a sede do pecado. Todavia, no milagre da purificação do templo, o Senhor revelou que o corpo em si não é mau. E esta verdade fica bastante explicitada em Romanos, capítulo 12, quando a palavra nos instrui a oferecermos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Logo, a morte não possui nenhum efeito purificador, mas sim, quando pela fé, nos apropriamos da provisão do Calvário, feita para nossa libertação e purificação. A analogia entre o templo e a natureza humana pode ser bem apresentada da seguinte forma: átrio, corpo. Lugar santo, alma. Lugar santíssimo, espírito. Interessante notar que no lugar santíssimo somente entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano para prestar serviços sagrados. No lugar santo somente entravam os sacerdotes, segundo a ordem dos seus turnos, eram 24 turnos sacerdotais, para prestar os serviços prescritos segundo a lei. Ocorre que no átrio, na época em que Jesus entrou no templo, haviam mercadores, animais sendo vendidos, comércio e etc., numa clara sugestão de impureza diante de Deus. Quem já teve a oportunidade de visitar um bazar oriental pode bem compreender a confusão reinante, o barulho, a sujeira e o comercialismo que imperavam na corte exterior do templo de Herodes. Lá, em pequenos cercados, viam-se rebanhos de ovelhas e gado a suar pelo calor, enchendo o sagrado edifício de mau cheiro e imundície. Hoje vemos na Igreja do Senhor, semelhante intromissão deste espírito mundano. Negócios são dirigidos como comércio ordinário, propagandas são feitas similarmente às instituições seculares. A contagem de convertidos tornou-se escandalosa.
Que terrível! A glória de Deus, no templo de Herodes, ficava obscurecida pelo ganancioso comércio, e portanto, se afastara do lugar santíssimo. Os hinos e salmos de louvor a Deus deveriam ficar abafados pelos gritos dos vendilhões e cambistas da corte exterior do templo. Os pretensos adoradores tinham ouro em suas mãos, buscando apenas com ele fazer um bom negócio na compra de vítimas para o sacrifício. Aquelas condições do templo de Herodes em Jerusalém constituem um retrato fiel da alma que escolheu a corte exterior, o corpo, como seu maior interesse e o centro de suas atividades. O lado negativo da santificação é a purificação, o lado positivo é o batismo com o Espírito Santo. Logo, certamente o Senhor Jesus Cristo deseja purificar-nos de toda injustiça e nos batizar com seu maravilhoso Espírito Santo. A todos os cristãos, em cujos corações houver um profundo desejo de santificação e purificação, e que derem a Cristo permissão para neles operar o seu querer, a sua vida ressurreta virá com novo amor, poder, graça e santidade, não só expulsando o reinado das trevas, mas introduzindo um novo reinado, o reinado da graça. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12 verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7 verso 1. Batismo com o Espírito Santo. Inteira rendição a Deus e fé no sangue que purifica dos pecados e fé na cruz que liberta e purifica a pecaminosidade íntima são de máxima importância, quando desejamos ser candidatos ao batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é sermos habitados pelo Santo Espírito da promessa, experiência comum a todo cristão genuinamente nascido de novo e regenerado. Outra coisa de suma importância é quando o Espírito Santo desce ou batiza o cristão para dar-lhe poder e intrepidez para o serviço cristão efetivo. A vida do cristão começa na cruz, e o seu serviço no Pentecostes. No Pentecostes os discípulos foram simultaneamente batizados e cheios do Espírito Santo. Todavia, é correto biblicamente chamar-se a experiência inicial de o batismo com o Espírito Santo, aquela quando a pessoa crê e confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é imediatamente habitada pelo Santo Espírito de Deus. Ocorre que, nas Escrituras, esta experiência é seguida de repetidos enchimentos para o atendimento a necessidades especiais, para um serviço cristão verdadeiramente espiritual. Lendo as biografias de pessoas que foram poderosamente usadas por Deus, vemos que, quase sem exceção, todas deram testemunho de terem sido enchidas com o Espírito, depois da regeneração. Consideremos a experiência de Jesus, dos discípulos e dos crentes de hoje em dia. Jesus foi gerado pelo Espírito e em toda a sua vida teve a habitação do Espírito, mas enquanto não foi batizado no Espírito Santo, não entrou no seu ministério público. Assim também com os discípulos. E assim se dá ainda hoje na experiência normal do cristão. Cada cristão primeiro nasce do Espírito e passa a ter a habitação do Espírito, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8 verso 9. Certamente, quanto mais se cede ao Espírito, mais áreas ele tem para habitar. Mas, sem o batismo com o Espírito, tal habitação jamais será completa. Então esta habitação no servo de Deus não deve ser confundida com a vinda do Espírito sobre o servo de Deus para lhe conceder poder e intrepidez para o serviço. Esta última experiência é chamada de o batismo com o Espírito Santo, ou conforme alguns, a plenitude do Espírito Santo, pois que a um tempo reveste de poder e enche. Ter o Espírito Santo habitando em nós é diferente de tê-lo presidindo nossa vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos, maduros, de Deus, Romanos 8 verso 14. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, Efésios 5 verso 17. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.